Na casinha tão singela, Maria entoava um hino de amor e paz a quem ela buscava. E o pobre peregrino, que em prantos a ouvia, seguia o seu destino, bendizendo o nome de Maria. Um dia alguém chegou, iluminando o jardim, e docemente falou: Mãe querida, vem a mim. E da casinha singela, Maria envolvida em luz, seguiu rumo às estrelas, nos braços de Jesus. Irmão, se o sofrimento entristece os teus dias, lembra por um só momento no grande amor de Maria, pois suas mãos dadivosas transformarão tua dor em uma chuva de rosas, de paz, de luz, de amor. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do Lar de Teresa. Gostaríamos primeiramente de agradecer aos nossos fiéis seguidores a razão por essa reunião existir. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, lembrando que eles são feitos alternadamente entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, abordaremos o tema O Esquecimento do Passado, o Livro dos Espíritos, perguntas 392 a 399. E teremos as reflexões da nossa irmã de ideal, Tânia Wilson. Nossa querida irmã é integrante do Centro Espírita Caridade e União de Três Rios, no Rio de Janeiro. Tânia, sua saudação inicial. Queridos amigos e amigas, é uma grande alegria estarmos juntos, que a nossa reflexão de hoje seja enriquecedora, que Jesus permaneça com todos. Obrigada, Tânia. Vamos para a nossa página, para a nossa leitura da página inicial. Esquecimento providencial. A bonança recompõe a natureza que a tempestade vergastou. Assim como a claridade do dia, vence a sombra da noite pavorosa, restabelecendo a confiança e preservando a paz. A misericórdia de Deus sempre atua de forma que o mal aparente resulte em bênçãos reais, promovendo o ser quando ele aprende a retirar lições edificantes das ocorrências que lhe sucedem. Assim, o ouvido ao mal é recurso valioso para a preservação do bem. Toda ideia que se cultiva termina por fixar-se, produzindo resultados equivalentes ao tipo que lhe seja peculiar. Esquecer ofensas, perdoando-as, portanto, é fácil de conseguir, bastando reflexionar que a reencarnação é um recurso evolutivo que a divindade nos faculta, concedendo-nos o esquecimento do passado, a fim de nos perdoarmos no presente de todas as faltas cometidas. Joana de Ângeles, do livro Desperte e Seja Feliz, capítulo 19, médium Divaldo Pereira Franco. Passemos agora à nossa prece inicial. Vamos agradecer por mais esse momento, por estarmos aqui reunidos. Em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos que os benfeitores da casa estejam conosco
e nos auxiliem nesse momento. Graças a Deus. Nossa expositora, relembrando, Tânia Wilson, abordará o tema O Esquecimento do Passado, do Livro dos Espíritos, pergunta 392 a 399. Com as nossas melhores vibrações, Tânia, a palavra é sua. Obrigada. Gente do bem, então, o tema esquecimento do passado, eu acredito que seja um dos temas mais difíceis para as pessoas que não são espíritas ou que não acreditam no conceito de reencarnação entenderem. Eu já tive uma série de conversas com pessoas, inclusive materialistas, que se dizem ateus, e para as quais, muitas vezes, a questão do esquecimento do passado é algo, assim, incompreensível. O que nós vamos fazer hoje é ver pela ótica de Kardec, nessas questões do Livro dos Espíritos, apesar dele trabalhar esse tema também em outras obras da codificação, em especial o Evangelho e o livro que é o Espiritismo, nós vamos ver a argumentação que Kardec, colocando as perguntas aos espíritos e os espíritos respondendo, que argumentação nós temos para servir de base a essa ideia do esquecimento do passado. As questões, as perguntas que geralmente os meus amigos me fizeram no passado e que podem ser feitas nos dias de hoje, são basicamente aquelas que Kardec coloca em uma das questões que nós vamos estudar. Como que a gente pode se apropriar de uma experiência que a gente não recorda? Qual o sentido que tem a gente resgatar ou expiar uma falta que a gente não lembra que cometeu? Então, são essas questões que Kardec vai desenvolver e os espíritos superiores vão dar para a gente todo um conjunto de ideias que vão nos ajudar a compreender essa ideia. Então, é importante nós lembrarmos, como lembra também a veneranda mentora na página inicial, que o esquecimento do passado é um requisito necessário ao nosso processo evolutivo, que é um processo de educação, através de múltiplas reencarnações. Vocês poderiam se perguntar em algum momento qual é a diferença da reencarnação para nós espíritas e para os hindus, por exemplo, ou outras religiões e abordagens que acreditam na reencarnação. É porque para nós a reencarnação ela tem uma função educativa, evolutiva. E em determinadas abordagens, a reencarnação ela tem meramente uma ligação com uma iluminação. O indivíduo reencarna até alcançar uma iluminação pessoal. E para nós é um processo de educação e de aperfeiçoamento. Muito bem. Partindo do princípio que a reencarnação é necessária nesse processo, e lembrando que a justiça divina só vai fazer sentido com a ideia da reencarnação, apesar das críticas que as pessoas possam colocar em relação à ideia tanto da reencarnação quanto do esquecimento do passado, se nós compreendemos ou se nós aceitamos a ideia de um Pai que é soberanamente justo e bom, como nós podemos coadunar essa ideia com tantas doenças inatas, com tantas diferenças pessoais, com a distribuição do bem e do mal, que muitas vezes é tão díspare, é tão diferente entre os indivíduos. Só há um jeito de nós compreendermos a justiça divina diante dessas diferenças, que é aceitando a ideia da reencarnação, porque a gente sabe que não há ninguém privilegiado, a ninguém é dado mais do que a outrem. Então, nesse sentido, só a reencarnação vai explicar essas diferenças. Cumpre lembrar também que esse esquecimento ele é temporário. Então, a gente tem que fazer uma distinção do eu nosso, dessa nossa personalidade na vida atual, para o nosso self mais profundo. É no nosso self que estão todas as memórias, o registro de todas as nossas vidas, as experiências importantes para nós. Então, nessa personalidade nossa atual, nós não temos acesso a esse conjunto de memórias, mas quando nós desencarnamos, ou em desdobramento durante o sono, no intervalo aí nessa erraticidade, quando a gente desencarna, nós podemos acessar essas nossas memórias e ter uma compreensão, inclusive, melhor da nossa última existência, ou, se for uma recordação durante o sono, até da nossa atual existência, daquilo que a gente passa. Então, esse esquecimento, ele é um esquecimento temporário, nesse curto espaço de vida que nós estamos vivenciando. Pode parecer muito tempo, gente, mas não é.
viver 80, viver 100 anos, se a gente for comparar com a nossa condição de espíritos imortais, não é nada. Tivemos N experiências no passado, reencarnatórias, e teremos outras tantas no futuro. Então, se nós aceitamos que a reencarnação é um instrumento de educação, que ela existe porque Deus é justo e, havendo justiça, essa evolução, ela tem que nos fornecer oportunidades iguais para todos nós. Levando em conta que esse esquecimento também é temporário, que argumentação os espíritos nos trazem em favor do esquecimento? Não seria melhor lembrar, então, como alguns dizem? Não faria mais sentido nós sabermos do que nós fizemos e lembrarmos do porquê de nossos sofrimentos, das situações que a gente vive? Nós não teríamos uma condição melhor de aprender se nós lembrássemos? E aí eu destaquei aqui, porque são muitas questões, são aí, não que sejam muitas em quantidade, mas o conteúdo é muito extenso para ser abordado no tempo que nós temos. Então, eu destaquei 3 argumentos que eu considero principais, e para cada um deles eu vou dar um exemplo para a gente entender melhor. Então, a primeira questão que eu acho que tem que ser trazida aqui, na ótica do nosso codificador, é que se nós lembrássemos do passado, isso traria uma perturbação grave nas relações sociais. Por quê? Porque nós renascemos geralmente no mesmo meio para nós repararmos as nossas faltas, mais ou menos no mesmo grupo com o qual nós convivemos em existências passadas. E lembrar do que nós fizemos implica também lembrar o que os outros fizeram. Então, vocês já pensaram, tanto no nível individual, quanto no nível familiar, quanto no nível social, se todos lembrássemos de tudo, ia ser muito difícil a convivência entre nós. E por isso nós esquecemos. Essa perturbação grave das relações sociais fica fácil a gente entender. Vamos imaginar que dentro de uma família, uma filha lembre que um dia foi esposa do próprio pai, ou um menino em relação à mãe, ou irmãos entre si. Como você conviver em novas bases, ressignificando essa relação, lembrando dos vínculos afetivos da vida, de vidas passadas. Como nós poderíamos escolher uma outra profissão, por exemplo, para desenvolver novas habilidades, se a gente lembrasse que em vida passada a gente exercia um ofício que nos era muito querido, que a gente gostava muito, dificilmente nós abriríamos mão para aprender uma coisa diferente. Então, os exemplos aqui são vários, em relação à posição social, em relação a erros que nós cometemos, que as outras pessoas cometeram. Quando eu falo da perturbação grave das relações sociais, eu gosto de dar o exemplo de Judas Iscariotes. Vocês se deram conta que até hoje a gente malha Judas? O ano passado não teve malhação de Judas e nem esse ano por causa da pandemia, que foi uma bênção nesse sentido. Mas em determinadas cidades, acredito que não todas, mas eu me lembro quando eu era criança, me impressionava muito aquele boneco sendo arrastado, batido, queimado pela rua. Companheiros, até hoje a gente malha Judas. Vocês imaginem se Judas, após o suicídio dele, não havendo o esquecimento do passado, que possibilidade esse espírito teria de recomeçar o processo educativo e evolutivo se todos lembrassem quem ele foi? Se até hoje as pessoas querem matá-lo e querem que ele morra novamente. Então, isso aí dá a dimensão para a gente de como seria difícil viver em sociedade com a lembrança total de nosso passado. Então, a gente esquece que é justamente para poder recomeçar. É um primeiro argumento, que é um argumento, no meu entendimento, poderosíssimo. E aqui eu costumo dizer que os meus amigos falam assim, mas principalmente aqueles que são ateus, mas Deus não podia ter feito de outra forma? E aí o Kardec fala numa nota, em várias questões diferentes, quem somos nós para ficar questionando como que Deus poderia fazer ou deixar de fazer? Então, isso não nos cabe. O fato é que eu, por exemplo, Tânia, eu não consigo imaginar uma outra forma melhor do que essa. Liberdade, que é um atributo essencial para todos nós, a nossa liberdade de escolha, a liberdade de escolher o nosso destino. Se nós temos a liberdade, essa liberdade é feita de escolha e consequências, então tudo que a gente decide, que a gente escolhe, vai ter uma consequência para o bem e para o mal. Quando essa consequência é para o mal,
é nos dada a oportunidade de recomeçar, e para recomeçar a gente tem que esquecer. Eu não vejo furo nesse processo considerado como um pacote, eu brinco que é um pacote. Se você acredita em Deus, em justiça divina, em um Deus perfeito, soberanamente justo e bom, a gente tem que imaginar o conceito da reencarnação para que essa justiça faça sentido, e dentro da reencarnação, o esquecimento do passado. Então, a gente tem que imaginar as noções que nós estamos trazendo aqui interrelacionadas e não vê-las de forma isolada. O segundo argumento contido nessas questões do Livro dos Espíritos, que eu até destaquei aqui a frasezinha dos Espíritos: esquecido do passado, ele é mais senhor de si. Isso está na questão 392. Então, ao recomeçar do zero, ao nós ganharmos uma nova vida, para nós nos adaptarmos a essa nossa vida, em termos de classe social, de sexo, de profissão, de grupo familiar, é necessário o esquecimento do passado, para nós nos tornarmos, olhem bem que expressão é essa interessante, mas senhores de nós mesmos, das nossas escolhas, sem as amarras que muitas vezes a gente traz do passado, porque pela nossa condição e a condição do nosso mundo, a gente sabe que é um passado em que nós fizemos escolhas muito ruins. Então, como seria difícil para nós nos mantermos senhores de nós mesmos, de uma mudança, de uma renovação, se nós recordássemos do passado. Eu trago aqui uma história muito interessante no livro Em Nome do Amor, do Divaldo Pereira Franco, é um livro sobre mediunidade, mas ele conta uma história ali muito interessante, que ele intitula de A História do Holofote. Ele falou que na década de 50, 60, lá na instituição que ele criou, que ele frequentava fazendo palestras, ele disse que ele viu um fenômeno que ele nunca havia visto. Ele, no público, ele estava lá em cima, já se preparando para falar, e ele viu um holofote de luz descendo do céu em direção a uma pessoa específica na plateia. Ele ficou muito intrigado pela luminosidade daquele holofote, de saber quem é que estava embaixo do holofote. Ele falou que ele nunca tinha visto isso. E aí, ele, por fim, ele conseguiu ver que era uma senhora afrodescendente, dos seus ali 30 ou 40 anos. Ele pediu que ela esperasse um pouquinho, que ele queria conversar com ela. E ele conta a história dessa senhora, que era uma lavadeira, morava nos Alagados, que é uma favela, uma comunidade lá em Salvador, que eu não acredito, não sei se ainda existe, mas na época existia, um lugar, portanto, muito pobre, de muita miséria, uma pessoa com uma vida muito simples, uma história de superação, e ela começou a trabalhar como passista dentro da casa, e Divaldo, então, teve informação do passado dela, que ela havia tido um papel na noite de São Bartolomeu, que complicou muito a vida dela espiritual. Depois da noite de São Bartolomeu, que foi ali no século XVI, em torno de 1500 e pouquinho, que foi um conflito entre católicos e protestantes, no qual os protestantes foram assassinados em massa. Ela, então, se comprometeu nessa existência, ficou durante muito tempo em sofrimento no plano espiritual, reencarnou 200 anos depois de uma outra existência, quando ela foi guilhotinada, vindo, então, a reencarnar no Brasil nessa função humilde de lavadeira. Inclusive, ela engomava camisas, coisa que se fazia ali na década de 50, 60 e que não se usa mais. Então, ela trabalhava para umas 3 ou 4 famílias ricas e vivia de uma maneira muito simples. E era um espírito já com conquistas morais, daí aquele holofote de luz. Agora, imagine como que ela seria senhora de si mesma, como que ela teria se adaptado àquela vida simples, àquela vida humilde, de tanta dificuldade, foi abandonada na roda pela mãe, que era onde se colocavam os enjeitados, as crianças que não eram benquistas por suas famílias, eram abandonadas ali naquela roda, na instituição religiosa para ser adotada. Imaginem como que ela se adaptaria a essa vida, lembrando de tudo que ela fez, de tudo que ela foi. Não só ela, como as pessoas à volta dela. Então, esquecer o passado nos torna mais senhores de nós mesmos. Nós nos encontramos mais livres para exercermos as nossas escolhas. O terceiro argumento muito importante que é colocado nessas questões é a questão, então, das tendências instintivas e da voz da nossa consciência.
que seriam as tendências instintivas e a voz da consciência? Esse esquecimento, claro, ele não é total, porque se nós temos um self, que é a nossa condição de espíritos imortais, no perispírito, no nosso corpo espiritual, nós guardamos as lembranças, as memórias das nossas vidas passadas, alguma coisa dessas nossas experiências, dessas nossas características, elas se manifestam em nós. É importante nós sabermos disso. Os espíritos dão a esse Kardec também o nome de tendências instintivas ou tendências inatas. Então, nós possuímos, desde que nós somos pequenos, algumas características pessoais, alguns gostos pessoais, defeitos, que mostram muitas vezes o que nós fomos no passado, em termos de comprometimentos que a gente possa ter tido, que essas tendências instintivas, elas existem, em alguns casos, para serem educadas na nossa nova família, para que nós possamos ter uma nova orientação. Mas elas surgem, principalmente na adolescência, que é o período em que nós nos reapossamos totalmente da nossa personalidade, numa característica aí mais ampla. Dou um exemplo aqui de um livro que é um resuminho de um seminário que Divaldo Pereira Franco fez sobre drogas. O título do livro é Eu Me Amo, Eu Não Tenho Vícios. No capítulo 8 desse livro, intitulado Educação é a Solução, Divaldo conta a história que ele intitula O Menino que Tinha Amor pelas Facas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir, uma das histórias mais impressionantes que eu já li, já ouvi Divaldo contar. Então, ele conta a história de um menino que foi adotado pela Mansão do Caminho quando ainda era um bebê, e esse menino, aos 4 anos de idade, ele pegou um pedaço de metal, enrolou esse pedaço de metal com um barbante e disse para a tia da casa onde ele estava, vocês devem, ou pelo menos a maioria deve saber, que a organização da Mansão do Caminho são lares, não é um grande orfanato em que todas as crianças ficam ali juntas. Divaldo estruturou o trabalho, a equipe dele, que são lares substitutos, cada lar tem uma tia, uma família substituta, e essa tia, essa família, vão então receber o número X de crianças que serão ali criadas como núcleo familiar de fato. E esse menino, na casa onde ele estava, aos 4 anos de idade, vejam vocês, segundo Divaldo, uma época em que não havia televisão, pelo menos não como veio a existir depois, cada lar com a sua TV não existia, na casa que o menino estava, por exemplo, não tinha TV, então ele não tinha acesso a filmes, nem a nada que ele pudesse se inspirar. Ele fez essa faca e a tia veio perguntar, o que é isso? É uma faca, por que você fez essa faca? Para te matar. E a tia ficou muito impressionada e perguntou para ele assim, mas por que você quer me matar? Porque eu quero sentir o sangue. Ela, então, muito assustada, imagina uma criança de 4 anos, levou esse menino para o Divaldo começou a conversar com essa criança. E aqui, aos 4 anos, disse para Divaldo que sabia fazer mais facas e que ele queria matar porque ele queria sentir o sangue nas mãos. Então, percebam, uma criança que aos 4 anos lembrava, havia memórias ali de ter praticado assassinatos na sua vida anterior. Divaldo ainda conta que essa criança, aos 14 anos, Divaldo tinha pego ao longo dos 4 até aos 14, nesses 10 anos, Divaldo tinha uma coleção de 18 facas e punhais, 2 revólveres e uma espingarda, que esse menino tinha feito em 10 anos. Aos 14 anos era isso que Divaldo tinha em poder dele. Então, vocês imaginem esse comportamento, a única explicação é de uma vida passada, que o esquecimento do passado não foi suficiente para fazer com que esse esquecimento fosse total. Geralmente, coisas que nos marcam muito, muito profundamente, principalmente nessa janela aí até 7 anos, é muito fácil que a criança se lembre de alguma coisa, como aconteceu com esse menino. E aí, Divaldo tem a oportunidade, a equipe toda da Mansão do Caminho, de fazer a reeducação desse espírito. É muito bonita essa história. Depois eu vou mandar
para a coordenação do Lar de Teresa, as referências que eu estou usando aqui para que vocês possam recorrer aos textos originais. Mas é muito interessante porque essa questão das tendências instintivas aparece exatamente aqui. E aí vocês podem estar se perguntando, como eu me perguntaria, mas afinal ele matou alguém, a educação conseguiu ser feita com sucesso, e aí eu vou dar um spoiler aqui, sinto muito. Ele não mata ninguém, porque aos 18 anos ele pediu a Divaldo para ser emancipado, que ele queria seguir o caminho dele. Naquela época, a maioridade também de meninos, de rapazes, era só de 21 anos, e Divaldo, então, impõe como condição para ele algumas coisas. E dentre essas coisas que Divaldo coloca como condição para emancipá-lo, Divaldo fala para ele assim, uma das condições é que, se você tiver que matar alguém, venha aqui e me mate, antes de matar essa pessoa. Porque você é nossa responsabilidade, você é meu filho, e se você falhar, significa que eu falhei, o nosso trabalho falhou. Então, antes de fazer qualquer coisa com alguém, venha aqui e faça comigo. E aí o rapaz falou para ele, mas tio, é claro que eu não vou conseguir te matar, eu gosto de você, como que eu vou fazer isso? Então não mate ninguém. E aí Divaldo perde o contato com esse rapaz e vai reencontrá-lo muito tempo depois, ele já adulto, um artista, Divaldo não diz o nome, mas já é um artista consagrado, com um tipo de pintura muito específica. E Divaldo, então, quando reencontra, pergunta para ele, você matou alguém? Aí ele fala assim, não, tio, não matei ninguém, porque você disse para mim que eu tinha que ir lá matar você, então eu não matei ninguém. Mas teve vontade, meu filho? Ah, tive, várias vezes, mas quando eu me lembrava do que você me falou, eu esfriava a minha cabeça e aí foi indo e eu não matei ninguém. Hoje em dia eu superei isso. Então, vejam que interessante esse processo. Ele sentia a tendência instintiva, ouvia a voz da consciência, que é o que os espíritos destacam, né? Os espíritos superiores, que a gente sempre tem a voz da consciência nos alertando, quando nós estamos aí nessas situações de repetição, de tentações do passado, que são exames, são as provações que a vida nos traz. Divaldo tinha virado para ele um grilo falante, uma voz da consciência específica. E ele, então, conseguiu passar por essa tendência e já tinha superado quando ele reencontrou com Divaldo. Então, isso mostra para a gente que o esquecimento do passado, queridos irmãos e irmãs, tem mais vantagens do que desvantagens. Há desvantagens, sim. Muitas vezes nós gostaríamos de saber a razão de determinadas coisas que nós passamos, mas se a gente for colocar na balança, lembrar seria muito mais pernicioso do que o esquecimento, que a gente vê aqui que não é um esquecimento total, porque muito das nossas habilidades, muito das nossas tendências, tanto positivas quanto negativas, acabam ressurgindo na nossa persona, na nossa personalidade atual. Então, lembrando aqui, os 3 principais argumentos que foram trazidos dessas questões do Livro dos Espíritos. Que o esquecimento do passado permite que a gente conviva em sociedade e que não haja uma perturbação das relações sociais, que com o esquecimento do passado nós somos senhores de nós mesmos, ou seja, nós temos mais liberdade para fazer outras escolhas diferentes em todos os níveis, no nível profissional, afetivo, em todos os sentidos, e que também, nesse esquecimento do passado, que nunca é total, nós vamos ter as tendências instintivas e a voz da consciência, nos ajudando nesse processo, que é sempre um processo de crescimento. Caminhando para uma conclusão, que eu gosto de chamar do "e agora, José?", o que isso tem a ver conosco, de uma maneira mais assim específica? O que isso tem a ver comigo, com vocês que estão aqui nos assistindo? A primeira coisa, assim, a mais evidente, é a nossa responsabilidade perante as novas gerações. Então, se a gente sabe que a gente reencarna para reaprender, para ter essas tendências trabalhadas, vejam a nossa responsabilidade diante da infância. E Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, tem uma mensagem titulada Esquecimento e Reencarnação, que ele fala muito bem disso. Ele diz que até 7 anos de idade, a ligação espírito-corpo ainda não está completa. Então, a criança, com muita facilidade, ela vai lembrar do passado, com mais facilidade, ela vai ter fenômenos mediúnicos. Depois, aos 7 anos, isso geralmente se fecha.
Então, ele diz que os pais têm, vejam só a nossa responsabilidade, 3.000 dias de hipnose natural em que a mente está aliviada para novas conquistas. Então, esse momento até 7 anos de idade, e isso coincide com o que Freud fala. Freud diz que até 6 anos a personalidade da pessoa está formada, tudo que de importante que podia ser passado, que vai ficar como base até 6 anos de idade, o que confirma que o que Emmanuel fala, ele só estica um pouquinho aí, colocando 1 ano a mais. Então, esse tempo da infância é um tempo que nós temos a responsabilidade de observar essas novas gerações para identificar tendências inatas que são nocivas para reeducar, para termos essa atenção, como no caso do menino da faca, que o Divaldo conta, e que no caso dele ele conseguiu um sucesso nesse processo de educação. Ele e o rapaz, claro, que é o principal envolvido aí na questão. Então, nós observarmos as crianças da nossa família como mães e pais, como avós e avós, como tios e tias, como professores, e nós percebermos a importância do aproveitamento adequado desse período. E aqui, nesse Agora José, lembrar que hoje em dia, com muita tristeza, a gente vê pais e mães voltados para a questão do celular, das mídias sociais, e muitas vezes negligenciando o convívio com a criança, negligenciando esse processo de observação, e a criança vai, então, ficar à mercê dessas tendências inatas que serão depois mais difíceis de serem trabalhadas. E quanto a nós, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Porque ao reencarnarmos, com o esquecimento do passado, é como se fosse a nossa vida espiritual. Eu adoro ler, gente, então gosto muito das metáforas literárias. É como se cada existência fosse um volume da nossa vida. A nossa vida espiritual é uma grande história. Cada encarnação nossa é um volume específico dessa história, é um livro específico que se passa num lugar, num corpo, numa personalidade, com determinados personagens, com determinados acontecimentos. Então, o que nós estamos fazendo dessa vida nova, desse volume novo que nos foi dado viver? De que maneira nós estamos reescrevendo esse momento da nossa vida? Nós estamos fazendo, pensando e falando coisas que vão gerar muito arrependimento em nós e que nós gostaríamos até de esquecer nessa vida mesma? Ou nós estamos fazendo como aquele homem sábio, que sabe plantar aquilo que no futuro vai dar uma boa colheita, uma colheita farta em termos de bênçãos espirituais, de virtudes que nós possamos desenvolver. Então, cabe nós nos perguntarmos todos os dias, o que eu estou fazendo dessa vida que me foi dado viver? Como eu estou aproveitando o meu dia? Há uma questão no Livro dos Espíritos, uma resposta de Santo Agostinho, que ele dá uma dica muito importante para a gente, de a cada noite nós fazermos aquele exercício de lembrar o que fizemos, se magoamos alguém, se fizemos algo de bom. E eu gosto de acrescentar um outro exercício, veja bem, porque eu sou professora, além de ser psicóloga. O outro exercício é não só à noite rever o que fizemos do nosso dia, mas também de manhã nós estabelecermos um propósito ou vários propósitos positivos para o nosso dia. Hoje eu vou procurar exercitar a minha paciência, hoje eu vou procurar exercitar a minha tolerância, hoje eu vou ser gentil. Não que a gente vai esquecer as outras, mas para a gente jogar uma luz naquela virtude para que ela fique ali durante o dia sendo mais trabalhada. E, por fim, para concluir, eu vou voltar a Judas. Lembra que eu trouxe Judas no início da minha fala? Que Judas, até hoje, Judas é malhado pelas ruas aí das cidades no Brasil. Eu não sei se é um fenômeno de outros países, mas aqui faz parte da nossa cultura. E aí, vejam, nós estamos em 2021. Hoje, Judas é um espírito superior. Humberto de Campos se refere, me lembrei disso agora, ele tem uma das suas histórias, ele narra um diálogo com Judas, que ele encontrou com Judas nas paisagens da Palestina, refletindo, meditativo, e ele conversou um pouquinho com Judas Iscariote sobre a experiência dele. E Judas reescreveu totalmente a história dele em inúmeras vidas, inclusive
Uma delas sendo Joana d'Arc. Aí eu pergunto a vocês, Joana d'Arc teria tido condição de liderar um exército se todos soubessem que ela era a reencarnação de Judas Iscariotes? Com certeza não. E isso deu a ele oportunidade de se redimir, de desenvolver as suas potencialidades, e hoje, queridos irmãos e irmãs, ele é, segundo os espíritos gostam de nos dizer, o espírito superior mais ocioso, porque todo mundo reza para tudo que é santo, menos para Judas Iscariotes, porque a gente tem a memória congelada naquele Judas que traiu Jesus. E hoje, Judas é um espírito superior, um espírito capaz de ajudar a qualquer um de nós, se a gente pedir a ele ajuda, claro, que dentro dos limites da lei de causa e efeito. Então, que fiquem essas reflexões para nós, que a gente possa se aprofundar no estudo dessa questão do esquecimento do passado, sempre lembrando que o processo reencarnatório é um processo educativo e evolutivo, que nós possamos a cada dia sermos um pouquinho melhores do que o dia anterior, tanto individualmente como também em termos de humanidade. Que o Senhor nos abençoe. Obrigada, Tânia. Agradecemos a sua disponibilidade, né, carinhosa, aceitando o nosso convite e por essa exposição tão consistente e oportuna. Nós agradecemos também a todos que nos honraram com a sua atenção até agora e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, onde estaremos nos congraçando pelos 70 anos do Lar de Teresa, com o tema A Casa Espírita Lar de Teresa. O expositor será o Cláudio Pereira Pinto, presidente do Lar de Teresa. Passemos agora a nossa prece final, onde faremos o encerramento dessa reunião. Vamos todos agradecer por essa presença, por estarmos aqui reunidos, agradecer a Deus por esse esquecimento providencial que nós temos, que nos dá a oportunidade de crescer, de desenvolver todas as nossas virtudes. Agradecendo a Tânia pela sua disponibilidade aqui conosco hoje, por todos os presentes, e que possamos ficar com esse sentimento do amor de Deus que sempre nos acompanha e que está sempre conosco. Graças a Deus.